Bem, é, aqui eu irei demonstrar o funcionamento do código do integração entre o Python e o MySQL, e também a integração entre Python e o Postgres. Eu fiz essa integração utilizando o RabbitMQ, que é uma ferramenta, uma das ferramentas utilizadas para mensageria, né? O intuito disso é também demonstrar os meus conhecimentos em RabbitMQ. Tá. Então, nós temos aqui o código, tá? É um código simples. Vai ter um consumidor, um produtor e este install requirements, tá? Então, o primeiro código a se executar é esse aqui, porque é a partir desse código que as bibliotecas, as libs necessárias serão instaladas na sua IDE. Eu recomendo fortemente que utilize o PyCharm, tá? Então, ele vai instalar essas bibliotecas que serão necessárias para o correto funcionamento do código. O primeiro, após, né, a execução das bibliotecas necessárias, nós vamos executar esse código aqui, o consumidor. Este código terá o papel de criar a fila e posteriormente, ao receber a mensagem do produtor, consumir a fila, tá? Estará disponível no meu GitHub o código, e acima eu tentei escrever ele da forma mais modular possível, tá? Então está tudo escrito em funções, né? Tudo escrito em funções, e acima de cada função tem a explicação. Eu tentei ser o mais detalhista possível, colocar a explicação acima de cada função para mostrar o objetivo de cada função dessa criada, tá? A alteração que você deve fazer quando for executar no computador local é colocar aqui os seus parâmetros do MySQL. Então, o host vai ser o seu localhost, o seu user do MySQL, que no meu caso é o root, a sua senha, tá? Vou colocar a senha aqui, e o nome do seu database, o nome do seu banco de dados. Você vai colocar dentro dessa função aqui getMySQL_connection, tá? Enfim, posteriormente nós temos outras funções. Teremos uma função responsável por fazer a inserção do arquivo CSV no banco de dados MySQL. Essa primeira função, depois teremos uma função aqui que vai ser responsável por fazer, na verdade, a inserção da tabela de operadoras, que é a primeira tabela. A segunda tabela é a tabela de demonstrativos contábeis, né? Então, no caso, essa segunda função que faz a inserção na tabela de demonstrativos contábeis. E a função de callback, que essa função vai ser responsável pelo consumo da mensagem da fila, né? Sempre que o produtor emite uma nova mensagem no RabbitMQ. Então, eu vou mostrar a execução, tá? Então é só vir aqui e executar o consumidor. Aguardar. Deu um pequeno erro aqui. Tá. Bem, o erro que aconteceu é que eu esqueci de dizer que, claro, nós temos que rodar o RabbitMQ, né? E quais são as formas que nós podemos fazer isso? Primeiramente, ou baixa o RabbitMQ, ou cria um container do mesmo via Docker e executa, tá? Então aqui o que eu vou fazer eu criei um container dele no Docker, né? Aqui. E irei executar. Aguardar um momento. Ele estará disponível nesta porta.
esperar um pouco para ele subir completamente. Pronto. Então aqui está a interface visual, né, do RabbitMQ. Se eu virar aqui em filas, queues, né, eu vejo que não tem nenhuma fila no momento associada ao nosso projeto. A fila, o nome da fila é essa aqui, ó, queue CSV import. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou executar agora vai dar certo. Tá, então ele fala aqui, ó, que as mensagens estão sendo geradas. A partir do momento em que eu executei o consumidor, a fila já é criada. Tá, então a fila, verifiquem aqui que a fila CSV import já foi criada. Pronto. E a partir de agora, irei executar o produtor, quem é que vai mandar a mensagem para a fila e posteriormente o consumidor irá consumir essa mensagem. Então, nós temos aqui o produtor, da mesma forma. Executamos o produtor e aqui ele vai perguntar qual a tabela que se deseja importar os dados, a tabela de operadoras ou a de demonstrativos contábeis. Bem, eu vou escolher aqui a tabela de operadoras, até também pelo tamanho, que é uma tabela bem menor, né, do que essas tabelas de demonstrativos contábeis aqui, que são tabelas bem pesadas, né, até para a explicação aqui também não ficar muito longa. Então, vou escolher operadoras, posso digitar. Posteriormente, ele vai pedir o caminho do CSV. Né? Então, eu vou aqui, copio. Você pode copiar de qualquer lugar do seu computador. Copio o caminho. Colo. Antes de executar, irei mostrar a tabela de operadores, tá? Então, perceba que a tabela está com dados. Eu vou apagar os dados da tabela. Vamos ver se vai dar certo. Ó, apaguei todos os dados da tabela. Vou executar novamente o select. Perceba que não tem mais nenhum dado na tabela. Os dados estão todos nulos. Agora sim, irei executar o produtor. Então eu dou um enter. E ele já dá aqui que a mensagem foi enviada com sucesso. É tão rápido que ele acaba não mostrando aqui que a mensagem foi consumida, né? Ele faz esse consumo de forma bem rápida, até porque o CSV não é tão pesado em comparação a de demonstrativos contábeis, tá? E agora, quando vamos aqui, damos um novo select, perceba que agora está nula, mas ao dar um novo select, a tabela agora está populada, né? Está com dados. Bem, para o Postgres é a mesma coisa, tá? É o mesmo princípio de funcionamento. Eu fiz esse código tanto para o MySQL quanto para o PostgreSQL, tá? Então irei disponibilizar ambos os códigos em meu GitHub. E este código pode ser utilizado como uma forma automatizada de importação desses dados CSV, tanto para o item 3, né, que é para importar para o banco de dados, quanto também para a API, né? Nós podemos importar os dados para o nosso banco de dados que vamos utilizar na API através desse código automatizado aqui, tá? Então é isso.